Sejam bem-vindos ao CEBC Entrevista. Eu sou Cláudia Trevisan, diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China. A cada episódio, eu recebo um convidado para discutir a China, a relação Brasil-China e o lugar dessa relação no mundo. Se você se interessa por esses assuntos, acompanhe as redes sociais do CEBC e se inscreva no nosso canal do YouTube. Hoje eu tenho o prazer de receber o embaixador Roberto Jaguaribe, que atuou em várias áreas estratégicas do Estado brasileiro, incluindo comércio, tecnologia, planejamento e, claro, diplomacia. Jaguaribe foi embaixador na China, no Reino Unido e, mais recentemente, na Alemanha, além de ter sido ministro conselheiro da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Também foi presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. E, para nossa alegria, desde abril, o embaixador integra o Comitê Consultivo do CEBC. Embaixador Jaguaribe, bem-vindo e muito obrigada por estar no CEBC Entrevista. Muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui com vocês. O programa de hoje vai fazer um voo panorâmico sobre as transformações vividas pela China nas últimas décadas, as perspectivas para a relação Brasil-China e o novo lugar da China no mundo, incluindo a competição com os Estados Unidos e o papel da Europa. Jaguaribe, você acompanha a ascensão da China, e as transformações vividas pelo país, tanto como diplomata quanto como analista das transformações da economia internacional. Qual foi a mudança mais crucial ocorrida na China nesse período? Olha, você sabe, na China os tempos são diferentes. A China tem tempos chineses e, na verdade, no Ocidente nós perdemos esses tempos desde que acabou a Idade Média. Ou seja, na Idade Média você pensava em prazos muito longos, A China tem essa capacidade de se desenvolver pensando em estratégias de muito longo prazo, que tem feito uma diferença fundamental, estratégica, positiva para o desenvolvimento do país. Mas não pode deixar de falar que as datas relevantes precedem certamente a minha relação com a China. De qualquer forma, as datas relevantes modernas são o começo da nova China, e aonde a China recuperou a sua autonomia, a sua capacidade decisória, o seu orgulho próprio, a sua autonomia, a sua soberania nacional, que foi muito ameaçada a partir de meados do século XIX, muito conturbado o período, todos os chineses conhecem, e, portanto, é uma data fundamental a fundação da nova China. Mas eu também acho uma em data... 1949. 49, exatamente. Mas eu acho fundamental também a data de abertura da China para fora, porque ela marca uma mudança de 600, 700 mais anos de uma China muito introspectiva, muito voltada para si. E, de certa forma, apesar de 49 ter sido um elemento, uma data fundamental e definidora da nova China, ela voltou a ser a China de sempre no sentido de ser um grande país voltado para si, muito preocupado com o seu desenvolvimento. 78 mudou essa perspectiva e trouxe uma China para o mundo que trouxe muitos benefícios para a China e, a meu juízo, para o mundo também. Quando cheguei à China como embaixador, disse algo que eu repito hoje sem nenhuma dificuldade. Eu acredito, e o Brasil acredita, que a ascensão da China é boa para o Brasil e é boa para o mundo. A China dá um equilíbrio e um espaço maior no mundo que fica muito bipolarizado no momento em que a China se ergue como um grande país e depois, de certa forma, muito unipolarizado e até unipolarizado multilateral. Porque eu acho que a China tem essa primeira coisa, uma sequência muito tranquila, muito calma, com abruptas interrupções, E nesses dois períodos nós tivemos mudanças muito radicais, definidoras do que é a China atualmente.
A partir de 78 houve mudanças também, mas sempre mais previsíveis, mais pautadas por dentro de lógicas muito importantes. Evidentemente, com a presidência, primeiro-ministro, presidente Xi, houve uma mudança importante em relação aos seus antecessores, né? Um novo período de mandato de sua presidência. Mas, na verdade, essa é uma mudança que eu diria menor em relação às mudanças significativas que foram feitas. O que mais surpreende o mundo inteiro foi a espantosa e vertiginosa ascensão da China, o crescimento da sua produção, o crescimento do seu comércio e o crescimento da sua integração com o mundo numa celeridade nunca então vista. E surpreende mais ainda porque nas instâncias passadas em que novos países se integravam de forma tão intensa no contexto internacional, tirando espaços de alguns outros, quase que inevitavelmente haviam conflitos significativos. E a China conseguiu, através de uma multiplicidade de medidas inteligentes e também de uma acomodação do sistema, evitar que isso se desse. Eu não chamaria que houve, nesse período da minha interação com a China, que começa em meados da década de 90, tenha havido nada de particularmente, digamos, notável, exceto a soma de todos os fatores. No momento atual, a China está num momento muito decisivo para fazer mudanças que eu acho que já se estão processando, no que diz respeito à sua capacidade de controlar a narrativa. O controle da narrativa é um dos aspectos mais fortes de uma das coisas menos valorizadas, mas mais importantes que existe no mundo, a meus juízos, que é o soft power. E a percepção do mundo sobre a China é dada primordialmente por uma narrativa de controle ocidental. Crescentemente isso está mudando. E isso é uma mudança que eu acho que é importante para a China e importante para o mundo também. E qual é essa narrativa chinesa que se contrapõe à narrativa ocidental? É uma evidência do que a China está construindo de positivo, né? E o que a China está contribuindo para o mundo. A narrativa prevalente ocidental é um pouco mascarada por elementos negativos de autocracia, de autoritarismo, de imperialismo, de agressividade e também algumas fantasias históricas. Por exemplo, a ideia de que a China é uma cultura de imitação. Na verdade, a China é historicamente uma cultura de muita inovação. E, na verdade, introduziu 3 inovações que, a meu juízo, foram fundamentais para a aceleração do progresso no Ocidente, que são, em ordem da sua descoberta, o papel, a pólvora e a bússola. E essas foram determinantes para a expansão do mercantilismo europeu e para vários passos que em seguida se deram de instrumentação do crescimento da Europa e do mundo ocidental. De modo que essas narrativas de que a China é um país ditatorial, de que a China é um país imperialista, de que a China é um país agressivo, essas coisas têm uma influência na percepção global sobre a China. Paulatinamente, a China vai conseguindo mudar um pouco essa leitura. E esse soft power, essa narrativa chinesa, ela parece estar muito ligada a essa questão da inovação e da tecnologia. Você concorda? Eu não tenho dúvida de que é a presença de grandes empresas chinesas, da tecnologia, dos automóveis, isso tudo faz parte desse processo. E também a gigantesca capacidade produtiva. Sim. E você mencionou, né, a rapidez dessa transformação da China, algo que não tem precedentes, né, na história. E, apesar dessa transformação toda, Brasil e China costumam ser apresentados, né, e caracterizados como países emergentes ou países em desenvolvimento. Só que há uma assimetria, né, cada vez maior em termos de estágio de desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico entre os dois países. Quais são as principais razões dessa distância e que desafios e também que oportunidades essa diferença cria para a relação bilateral?
Bom, a China desenvolveu um modelo em que a meritocracia é muito evidente. Se nós formos verificar a imprensa ocidental dos últimos 25 anos, você verá que, em certas etapas, há uma concentração de percepções de que a China está num caminho equivocado e que ela vai explodir. Logo antes da crise financeira de 2007, 2008, o mundo todo dizia que a China ia estourar e que não ia conseguir se manter naquele rumo, e quem estourou foram as grandes economias ocidentais, né? A China criou um modelo que é um modelo definidor de sucesso. Boa governança pública transforma grandes problemas em problemas administráveis. Má governança pública transforma pequenos problemas em problemas insolúveis. A China desenvolveu mecanismos variados e muito afinados com a sua própria história, né? E com a sua própria cultura, de uma meritocracia muito bem instruída, que faz com que seja muito difícil que uma pessoa, numa função específica de qualquer relevância, não tenha a competência previamente testada para estar naquela posição, com aquela relevância. No caso do Brasil, nós temos, primeiro, um modelo de democracia com plenitude. E a democracia precisa ser entendida como duas coisas. A democracia é um fim em si próprio e também é um meio. É um meio de melhorar o país, de melhorar a vida das pessoas. Como um fim em si próprio, a democracia gera um ambiente de liberdade, de participação, no qual o Brasil tem plenitude completa. E é um sucesso, nesse sentido, a democracia no Brasil. As instituições brasileiras são sólidas, são fortes e permitem que o objetivo democrático seja cumprido efetivamente. Mas como meio, a democracia no Brasil, não apenas no Brasil, mas na América Latina como um todo, tem sofrido muito por conta de populismos e por conta de mudanças que o populismo faculta, de certa forma até facilita, de transferência de poder em alternativas diametralmente opostas. O que faz que o governo que chega diz que estava tudo errado antes e tem que começar tudo de novo. Evidentemente, um país se constrói a partir de uma constante sedimentação de instrumentos positivos. Essa lógica política cria inibições que dificultam o processo de sedimentação positiva, né? Então, eu acho que isso explica, Sim, em alguma parte, pelo menos, as dificuldades que nós estamos encontrando. O Brasil sim. tem, porém, logrado obter resultados muito importantes em várias áreas significativas, entre as quais, evidentemente, uma fundamental. Não há país que seja relevante sem ter elementos de agregação interna muito fortes. Elementos de agregação interna requerem um equilíbrio maior na sociedade. Sociedades muito díspares, com diferenças muito radicais, setoriais, sociais e geográficas, são sociedades com problema. O Brasil está se integrando cada vez melhor, tanto geograficamente, como também socialmente, com políticas públicas que, embora não corrijam a plenitude do problema, têm melhorado muito essa questão. De modo que eu vejo o Brasil bem situado em muitos quesitos, mas em termos de desenvolvimento econômico e de crescimento econômico, precisa de fazer uma mudança relevante, e eu acho que ela está muito relacionada a um momento político de superar essa dicotomia que tem criado tantos problemas para acertar políticas públicas de longo prazo, que são aquelas que permitem um país crescer. E esse parece ser um desafio não só do Brasil, né, mas de várias democracias ocidentais ali que estão mergulhadas numa polarização extrema, alimentada pelas redes sociais e pela tecnologia, né? Não há dúvida que as redes sociais criaram um ambiente que eu chamo de empoderamento da ignorância e fazem com que esse empoderamento da ignorância facilita muito a radicalização. Mas a ideia de que tem que começar tudo do zero nos levaria sempre para a idade da pedra. Então, esse conceito não funciona. Então, isso aqui o Brasil precisa superar, mas, como eu disse, mesmo em circunstâncias em que essa dicotomia política é muito acentuada, tem muitas coisas positivas acontecendo no Brasil em setores diversos. Evidentemente, o Brasil tem características extraordinariamente relevantes para o momento atual em relação à sustentabilidade. E levando em conta essas vantagens comparativas do Brasil,
como o país deve usá-las, né, em uma estratégia para o seu relacionamento com a China. A relação do Brasil com a China é uma das relações mais evidentes, óbvias e naturais do mundo. Porque a China, apesar de já ser há muito tempo a maior economia do mundo, está longe e estará longe por muitos anos, se é que vai mudar a condição, de ser um país completamente autossustentável. A China tem demandas externas muito acentuadas na área de energia, na área de alimentos e na área de minérios. E o Brasil é um superavitário competitivo nas três áreas, né? Mesmo as cargas ideológicas contra a China, que se deram há não tanto tempo atrás, foram completamente superadas pela obviedade da complementariedade da relação, né? Mas como levar essa relação para além da complementariedade? Bom, isso a China tem muitas demandas e a China precisa, a meu juízo, operar com um pouco mais digamos, de cuidado em relação a pretensões legítimas de outros países no setor industrial. A China esmaga setorialmente em vários setores industriais com uma capacidade de sobreprodução extraordinária, o que cria impedimentos muito claros para certos setores se desenvolverem fora, porque qualquer esforço de fazer isso é imediatamente contrabalançado por uma oferta maior que a China pode fazer. Isso cria inibições que estão, digamos, criando reações cada vez mais negativas no mundo inteiro. No mundo inteiro. Sim, você estava na Europa até o ano passado e a reação lá é bem intensa, né? Não há a menor dúvida quanto a isso. Não há a menor dúvida quanto a isso. A China é um país muito, digamos, centralizado e com capacidade decisória muito centralizada. Certas tendências naturais de mercado não se dão. Um país que atinge esse nível de competência produtiva, naturalmente tem uma valorização da sua moeda, coisa que não acontece na China. E isso cria impedimentos e dificuldades para a competitividade industrial em terceiros países. E que papel os investimentos chineses no exterior podem desempenhar na tentativa de amenizar esse problema da sobrecapacidade industrial chinesa? Eu acho que a China já está fazendo isso há muito tempo e o Brasil, felizmente, tem sido recipiendário importante de grandes investidores chineses em setores específicos, setor elétrico em particular, na distribuição, são várias coisas conhecidas e importantes para o Brasil e importantes para a China, e tem mostrado sensibilidade para a questão de produção local, agregação de valor e etc. Mas muito espaço para progredir ainda nisso, né? Mesmo em matéria-prima, a taxação de uma pequena agregação de valor já cria dificuldades para o Brasil exportar não a soja bruta, mas o óleo ou mesmo o farelo. Então, ou o café, né? Não, ou o café. Tudo isso são questões que eu acho que a gente tem que buscar um acerto para melhorar essas condições. Eu acho que esse ajuste, o mundo está numa convulsão muito grande, né? A China é um esteio digamos, de consistência e se pretende como paladina das regras e do multilateralismo, que eu acho verdadeiro e acho muito importante. Sim, sim. E pegando esse gancho seu que levou ali para abriu a lente, né, da nossa conversa para uma questão mais global, como você define o papel da China no sistema internacional hoje? A China hoje é o adulto na sala, né? Alguns outros países que foram sempre muito sólidos estão, a meu juízo, sobretudo em função da verificação da gigantesca capacidade chinesa, se preocupando e querendo fazer algo para impedir a consistência inabalável desse progresso que já tem 30, 40 e poucos anos, né? De uma forma muito, muito, muito sólida. Então, eu acho que essas conturbações, em grande medida, são derivados da percepção, em particular, do próprio Estados Unidos, que do jeito que está,
não vai ficar bom para eles. E aí, agora, isso não quer dizer que não seja bom para outros, né? Mas os Estados Unidos não quer perder a hegemonia. Acontece que para os que não são hegemônicos, é interessante ter uma flexibilidade maior, né? Eu acho que o mundo passa por essa questão, eu acho que a China atua com grande sobriedade, com muita cautela, para simplificar, do que eu entendo que é a essência da política externa chinesa. Prioridade número um para a soberania nacional e integralidade territorial. Prioridade número dois, não confrontar os Estados Unidos, exceto na número um. A China não é um país que tem interesse em conflitos. Isso, as pessoas dizem, faz parte da cultura chinesa. Eu não tenho a menor dúvida que faz parte da cultura chinesa. Mas, sobretudo, faz parte da idade da China. A China tem 5.000 anos, já viu todos os conflitos, todas as convulsões possíveis e nunca foi um desfecho positivo. Então, ela sabe. Alguns países, os Estados Unidos mesmo, é um país muito jovem. Então, ainda não chegou nesse ponto de olhar para trás e ver que essas convulsões todas, em última instância, podem não ser muito positivas. Essa rivalidade, né, entre China e Estados Unidos, que você se referiu, e que acho que é o grande tema, né, da ordem global hoje, e ela parece, essa rivalidade, ser um elemento cada vez mais estrutural, né? Não é algo passageiro, é algo que parece que veio para ficar. Quais são os riscos dessa disputa para a China, para os Estados Unidos, para a economia global e principalmente para países como o Brasil? Eu vejo isso como um potencial de risco muito elevado. Por outro lado, eu vejo também uma possibilidade de acomodação paulatina, com trancos e solavancos, mas uma acomodação paulatina, cada um num novo papel. Os Estados Unidos vai ter muita dificuldade de abrir mão da sua condição, e não creio que fará isso, e se for necessário, vai desenvolver mecanismos, digamos, inibitórios, ainda que recorrendo, não digo a violência direta, mas a formas muito menos, digamos, tranquilas de persuasão, né? Mas eu acho que, em última instância, a confrontação traz um custo tão elevado que vai acabar sendo possível fazer negociações por etapas, sabe? Agora, os demais países, em particular um país como o Brasil, tem que evitar a ideia de que vão cair numa seara e dela não sairão. O Brasil tem que permanentemente buscar espaços de manobra no cenário internacional. E como o Brasil, tem muitos outros países que gostariam de ser assim. A Europa, que sempre foi uma potência e hoje ainda mantém uma capacidade, digamos, econômica, comercial e de soft power muito significativa, tem um papel importante, a meu juízo, a cumprir. Se eles conseguissem ter a coesão e a energia necessária, eles desempenhariam um papel, mas para isso precisam também de uma outra condição que eu explicito abertamente para eles: independência. Se for apenas um somatório dos Estados Unidos, não agrega nesse elemento de conformação desse espaço. A Europa tem uma afinidade natural com os Estados Unidos, e é verdade que os europeus se acomodam muito no conceito de que, afinal de contas, os Estados Unidos é uma extensão da Europa. E, portanto, mas isso não é verdade. Os Estados Unidos é um país que ultrapassou a questão da europeia na sua independência, já com marcos muito claros, definidores, diferentes das coisas europeias, inclusive, evidentemente que com uma base cultural vinda da Europa muito forte. Mas eu acho que a Europa tem um papel, e muitos outros países do mundo, a Índia, o Brasil, há vários outros membros dos BRICS, a África, que vai ter um peso cada vez maior, todos esses países têm a expectativa de que eles não vão ter que ser chamados e dizer: agora você tem que se dizer, você está de que lado aqui? Não, essa é uma pergunta que eu não queria que o Brasil nunca tivesse que responder. Sim, sim. E uma das novidades, né, da política externa do governo Trump foi a releitura da doutrina Monroe, não? Da América para os americanos, que o Wall Street Journal apelidou
da doutrina Monroe. E na última Estratégia Nacional de Segurança, eles enfatizam muito a questão de que ativos estratégicos no continente americano não podem estar em mãos adversárias. Como você vê essa tensão, né, gerada por essa nova posição, principalmente na relação não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, com a China? Bom, eu acho que isso faz parte desse contexto mais amplo, né? O Brasil tem que buscar formas de evitar ter que dizer que eu estou aqui, estou lá, estou aqui, etc. É preciso ter presente que o Brasil é o país mais diverso do mundo. Essa diversidade precisa ser abraçada, né? E não, digamos, fingida. E essa diversidade nos dá a enorme vantagem de termos facilidade de lidar com qualquer interlocutor. E eu acho que tem que continuar nessa trajetória, porque essa é a trajetória certa. Agora, em algum momento se coloca isso, a gente vai ter que fazer alianças, e aliança é sempre uma palavra complexa, né? Porque aliança tem uma implicação bélica, confrontacional, e o Brasil não tem nesse sentido alianças, tem amizades. Nós temos que ter parcerias, vamos colocar assim, que nos permitam ter um pouco de jogo de cintura. Chegará uma hora em que vai ser necessário fazer alguma opção? Eu não sei. Isso vai depender muito da condução das matérias por vários países, não apenas por parte dos dois principais protagonistas, né? Sim, sim. E voltando um pouco à questão da Europa e aproveitando a sua experiência, né, no continente, como você vê a relação entre China e União Europeia? A União Europeia está tentando redefinir a sua relação com a China? A União Europeia passa por problemas complexos porque ela criou uma sociedade extraordinariamente atraente, com produtos públicos de qualidade na educação, no transporte, na saúde, na segurança, na cultura, espetaculares, mas que tem Uhum. um custo elevado. Esse custo, somado a uma série de outras questões, faz com que a competitividade europeia tenha diminuído. Agregue-se a isso a questão chinesa de maximizar a competitividade em todos os segmentos. Então, a Europa não pode estar satisfeita com uma postura em que a China, qualquer coisa, tem uma sobreprodução. E é preciso encontrar uma equação para isso. A China vai ter que ver que o seu lugar no mundo vai ser cada vez maior se ela puder entender que precisa fazer acomodações dessa natureza, inclusive para a Europa. A Europa não tem o problema de hegemonia que os Estados Unidos têm, mas tem o problema do seu orgulho produtivo e no que eles entendem ser como vantagens indevidas que a China tira desse sistema. Isso tudo é muito complexo, que se é indevido, se não é devido, etc. E depois a Europa tem um outro problema, que a Europa se acostumou a fazer as normas. E isso tem sido um fato ao longo dos últimos 200, 300 anos. A realidade geopolítica é distinta. O mundo já foi, em boa parte, eurocêntrico, não no sentido das decisões nacionais, mas no sentido de encarar o mundo através de mecanismos que a própria Europa que instituiu e que fez vigorar. Hoje, o mundo é cada vez menos eurocêntrico, mas a Europa não percebe muito isso. Então, a Europa está com dificuldades, mas a Europa tem muita competência, muita capacidade e muitos recursos acumulados. De modo que eu vejo com expectativa positiva, inclusive a partir do acordo Mercosul-União Europeia, que eu acho que abre muitos canais promissores para as duas regiões, a perspectiva da Europa juntar essas duas condições que são necessárias, ou seja, mais coesão e mais energia. Mas energia, que eu quero dizer, não é petróleo, gás ou fonte solar, não. Eu quero dizer energia humana. E estamos chegando ao fim da nossa conversa. Eu queria voltar à questão da ordem internacional, né? Eu acho que parece ter um consenso de que a ordem internacional que a gente conhecia chegou ao fim. Só que ninguém sabe o que vem no lugar dela. O mundo está caminhando para uma ordem bipolar, com uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China, para uma desordem fragmentada, para um multilateralismo, ou até para a organização do mundo em áreas de influência
que parece ser o desejo de alguns setores do governo americano? O mundo é muito mais complexo do que a nossa capacidade de descrição dele. Mas a gente cria modelos. O que é ideal? Eu acho que o ideal é uma combinação de elementos, né? Eu acho que o multipolar cria mais espaços e o multipolar é mais conducente a um multilateralismo verdadeiro. E o multilateralismo nos beneficiou muito nos últimos anos, porque criou o direito internacional, baseado nas Nações Unidas, dando uma tranquilidade para o mundo muito atraente. Isso aqui, hoje, na minha leitura pessoal, os Estados Unidos está vendo isso como uma jaqueta de força que está impedindo ele de reagir à expansão chinesa de forma adequada. Então ele vai querer se liberar dessas no momento é o que eles exibem, né? Se isso vai continuar, eu não tenho muita certeza, mas uma coisa é certa, o Trump vai acabar, vai surgir um novo governo, mas não vai voltar a ser o que foi. Isso não vai voltar a ser o que foi. Agora, de que forma vai evoluir, é difícil dizer. Eu acredito na capacidade de se compor, de fazer uma composição, de se criar esses espaços e manter um nível de respeito a normas e, sobretudo, a dignidade humana, porque a verdade é que isso é o trabalho que todos devem ter para fazer conjuntamente. E as coisas que estão acontecendo, e muitas declarações, sobretudo uma retórica, que é completamente alheia à ideia da dignidade humana. E isso é uma coisa muito preocupante. Mas eu acho que existem muitas fontes na própria Europa e em muitos outros lugares. Cada cultura tem uma forma de enfoque, mas a dignidade humana é um elemento comum a todos. E é em cima disso que tem que se trabalhar. E eu vou dizer que eu não vejo como a China... Já uma vez me perguntaram o que a China faz para ser a grande superpotência de todos. Não faz nada. Ela acha que é uma inevitabilidade cósmica. Mas, É na a verdade, volta ao passado, de certa forma, o que glorioso. também não é estritamente verdadeiro, mas a verdade é que a China está, como eu disse, é o adulto na sala, está tomando decisões sempre muito sóbrias, acertadas para o interesse chinês, só que a China está grande demais, para acertar apenas no interesse chinês. Ela tem que se preocupar com o interesse do mundo todo. E para isso precisa fazer certas concessões que ainda não apareceram. E para concluir, qual é o futuro da globalização? Não, isso depende exatamente dessas questões que nós estamos vendo, né? Eu acho que existem tantos outros elementos que nós não discutimos e que são forças completamente fora do controle de tudo, que são as grandes empresas multinacionais, a inteligência artificial, todas as coisas que podem acontecer em função disso, o controle de atores não estritamente nacionais, tudo isso são incógnitas e são variáveis ainda não adequadamente verificadas. Mas uma coisa é certa, só uma composição, um entendimento, uma coordenação, uma colaboração, uma cooperação internacional permite atacar os grandes problemas globais, como a questão das pandemias que virão, como a questão da informática e da inteligência artificial, de todas as evoluções de digitalização da tecnologia que abrem universos extraordinariamente atraentes e, ao mesmo tempo, extraordinariamente perigosos. Para isso é preciso uma coordenação global. Senão, nós estamos fadados a reproduzir o planeta Krypton aqui, porque tem toda a questão ambiental também. Embaixador, foi um prazer imenso conversar com você. Tem vários temas, né, que não chegamos a abordar. Espero que a gente volte, que você volte ao CBC Entrevista no futuro. E bem-vindo também ao Comitê Consultivo do CBC. Então, é um grande prazer, eu tenho uma enorme satisfação, eu tenho, como eu disse, muito encantamento com a China, é um país fascinante, com um aprendizado permanente a China, né? Então, isso é o que... E aprendizado útil, né? Então, é uma coisa muito benéfica. Eu estou muito satisfeito de estar no Conselho e tenho muito prazer de poder continuar esse diálogo com vocês também. Obrigada, embaixador, e até a próxima. Agradeço também aos ouvintes que estiveram conosco e convido todos a seguirem as redes sociais do CBC e a se inscreverem no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Muito bem, muito obrigado.